Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 34. Um pedestal vazio. Transcorria ainda pouco tempo de nossa chegada, e Alberto mantinha-se ansioso por rever os locais e os amigos de sua convivência terrena. Sentia saudades dos seus mecânicos, de Antônio Prado, o conselheiro das horas difíceis, de Sen, o companheiro que o retratara tantas vezes nas caricaturas, contribuindo para popularizá-lo nos meios parisienses, e muitos outros que lhe entreteceram agradavelmente a romagem física. Contudo, a vida é uma onda em permanente renovação, e somente as construções na eternidade permanecem imutáveis. Muitos dos amigos tomaram rumos diversos, e o panorama lhe era agora muito distinto dos antigos tempos. As uniões morredoras somente são aquelas que transportamos no coração e que o trânsito pelas diferentes dimensões do existir não pode jamais apagar. Não se preocupe em procurá-los, Alberto. Aqueles que se fixaram ao seu destino de forma definitiva tornarão, sem que se esforce por reencontrá-los. Dizia-lhe na tentativa de consolá-lo. Todos, indistintamente, trazemos nossas nostálgicas lembranças terrenas e gostaríamos de rever os antigos ambientes com que nos comprazíamos quando encarnados. Porém, muitos deles não podem ser refeitos, pois a ação inesgotável do tempo a tudo modifica. Acalme-se e tratemos do serviço que nos compete, sem exigir da vida outro pagamento que não a paz da consciência. Destarte, nosso amigo, insistia para que pelo menos revisse os locais de sua preferência. A antiga residência na rua Washington, sua oficina de Saint-Cyr, onde tinha o seu hangar, deveriam estar intactos, porém, sobretudo, desejava estar novamente diante do seu Ícaro alado, a estátua que tanto o impressionara e que permanecia indelevelmente delineada em sua memória, como a mais alta homenagem que recebera da terra. Diante de sua insistência, anuía ao seu pedido, pois, de fato, o amigo trazia o coração ainda fixado nos falazes, dividendo os terrenos. Adelaide, convidada a nos acompanhar, não pôde nos seguir em decorrência de suas atividades na enfermaria, e demandamos sem demora a praça de Saint-Claude, por onde iniciaríamos nossa pequena excursão, e se erigia sua majestosa escultura em bronze, sob um pedestal que lhe ostentava a esfinge e as inscrições, exaltando suas pioneiras e surpreendentes conquistas na aeronavegação. Ao atingirmos o local, Alberto estancou de chofre. O olhar extasiado fixava o inesperado, enquanto o assombro se estampava em sua face. O pedestal estava vazio. Constrito pesar lhe vestiu a alma de decepção. Lágrimas discretas lhe rolaram de imediato pelo rosto, e cabisbaixo não se animava a tecer qualquer comentário. Seu amado Ícaro sucumbira,
possivelmente abrasado pelo sol da vileza humana, que varre de sua memória os valores superados pelo tempo. Tácito, diante do monólito que restara de seu monumento, a ideia de que imediato perfilou em sua mente era a de que ele não merecia mais o título que lhe conferiram os homens, pois outros, de fato, haviam-se assenhoreado de seu lugar na história. A mais cara recordação que deixara na terra havia desaparecido. Seu nome e os registros de seus feitos estavam definitivamente banidos da memória da humanidade. Desconcertado, intentava disfarçar, desarosamente, sem conseguir, um imenso desapontamento que lhe tomara de assalto. Concitando a ponderação e a superação de seu injustificável desvalimento, lhe disse: não se intimide desnecessariamente diante do malogro, Alberto, como uma criança que acaba de perder um precioso brinquedo. Compreendo que você o guardava como egrégia relíquia, lembrança definitiva entre os homens de suas memoráveis façanhas, e jamais acreditou pudesse ser derruído. Mas tudo é possível no transitório reino das formas. Ouvide seu esplendoroso passado e retornemos ao serviço, o único caminho que pode preencher a inação que por vez nos abate a alma. Acredito que pelo menos me restará a cópia, embora imperfeita, que deixei no túmulo da família. Não se esvaia diante da lição de desprendimento, Alberto. Recorde que Jesus nos recomendou não estacionar o coração nos bens perecíveis da terra, onde os ladrões os podem roubar e a traça roer, pois quem se fixa nestas possessões perecedoras está sujeito a recolher desilusões e sofrimentos inadequados. Somente os tesouros espirituais são eternos. Por isso, aceite a corrigenda e ouvide definitivamente as efêmeras referências humanas. Entreguemos ao mundo decididamente o que é do mundo, como nos disse o Mestre, se não queremos fazer da existência um amontoado de desilusões. Esqueça os epitetos que lhe deram e os triunfos que você conquistou, inumando-os definitivamente na memória do tempo, tratando de confeccionar novo futuro em base aos reais bens do espírito. Eis a única maneira de se desvencilhar também das lembranças amargas que tanto o constrangem. Recorde-se das sábias palavras que Heitor lhe deixou. Procumbido, Alberto se deu por vencido, esforçando por se desfazer das recordações dos esplendores vividos, deixando exaurir por completo o entusiasmo de rever o palco de suas preciosas conquistas terrenas. Parecia conformar-se. Recolhi-me no silêncio, caminhando ao seu lado, de volta aos nossos afazeres. Após longo intervalo, o irmão, enfim, refeito de seu dissabor, animou-se a considerar. Obrigado, irmão, por dividir comigo as dores de minha alma. Infelizmente precisava deste choque para assimilar o aprendizado no qual tantos amigos insistem. Compreendo que não posso mais me sustentar nas gloriosas conquistas do passado, como alimento necessário à alegria do espírito, nutrindo-me de continuada arrogância. Devo esquecer o nome que enverguei e o que ele representou na terra, certificando-me de que colaborei com o progresso humano apenas por lhe ser devedor e nada mais. Fixei-me na ilusão de que fui um homem ilustre, portador de genialidade acima dos comuns. Porém, hoje sei que nada inventei e nada fiz demais. Ante minha admiração por ver que, enfim, a lição surtiu seu efeito de forma quase instantânea, continuei a ouvir suas reflexões, amadurecidas nas peias da dor. Sustentado por esta errônea convicção, desejava prosseguir, gabando-me dos mesmos doentios enganos do pretérito, perpetuando seus males. Meu pecado chama-se, com efeito, orgulho,
pois tudo que realizei foi mero devaneio para lustrar-me a vaidosa personalidade e não posso vangloriar-me de alguma coisa ter inventado. Agora vejo que as sábias palavras dos amigos e suas abalizadas orientações de pouco me valeram. Foi preciso que eu me deparasse com a dura realidade dos fatos para convencer-me da falácia de meus propósitos. Eu careço esquecer decididamente, de uma vez por todas, as máculas do passado, mesmo o galardão da fama, que me lastima tanto quanto a lembrança dos fracassos. E hoje pude verdadeiramente alijar de meu coração o fascínio pelo pretérito e de cabeça erguida para a luz do Cristo, quero percorrer novas estradas da realização interior, evadindo-me das perigosas rotas das quiméricas conquistas exteriores. Sinto que libertei enorme peso da consciência. Não desejo mais fazer-me vítima de minhas memórias, prisioneiro de meus devaneios, cativos de meus pretensos inventos. Fui um mero inventor de ilusões e nada mais. Encerremos o assunto, pois sei que já o cansei sobremaneira com minhas inconvenientes rememorações, e os meus próprios dissabores já me bastam. Alegro-me por vê-lo finalmente cedendo às evidências e terminando por assimilar o bom senso indispensável ao seu completo soerguimento. Deixemos de cuidar das prerrogativas do ego se queremos ser felizes. Rumemos para o porvir, entregando o que fizemos de bom para a vida, agradecidos a Deus pelas oportunidades de algo realizar em prol da humanidade. Renunciando às notoriedades do passado, certamente os momentos de amarguras e os equívocos que lhe martirizam a lembrança também se evadirão de seu íntimo, permitindo-lhe novas e felizes aquisições para o espírito, meu amigo. Jesus, sem dúvida, o abençoará neste propósito. Sigamos para frente, a passos decididos na trilha do Evangelho, deixando ao passado seus próprios dissabores e suas fugazes conquistas. Quem vive de ilusões, colhe decepções. Alberto voltava a sorrir, denotando que o preceito fora assimilado em plenitude. Entre mentes, recordei-me de curiosa notícia que ouvira de amigos dias atrás, compreendendo, num átimo, o que se passara. Não pude evadir-me de lhe chamar a atenção para a ocorrência, embora duvidasse, em breve relance, se isto era efetivamente o melhor que lhe convinha. Algo aliviado, agreguei: Alberto, você não se deu conta de que há outras estátuas em falta nesta cidade? Nossos amigos alemães estão ávidos por matéria-prima para confeccionar munições e andaram recolhendo algumas daquelas que não lhes demonstram significativo valor para se prestar a este fim. A sua foi uma delas. Simplesmente isso. Não se trata de mera aversão à sua memória, seguramente. Seu belo Ícaro foi reduzido a projéteis para alimentar canhões, meu amigo. Os mesmos que outrora dedicara tamanho empenho em construir, cuja lembrança depois tanto martirizou. Meu Ícaro transformado em balas de canhão. Vejo que o malfadado invento me persegue até hoje. Que estranha ironia do destino, seu mais precioso bem terreno, convertido em objeto de destruição. Podemos, entretanto, ver neste fato, de aparente casualidade, um insigne objeto da sabedoria da vida, que não desperdiça a oportunidade para nos fazer crescer. A lição destarte já havia sido assimilado, e Alberto denotava de fato haver superado a sua decepção. Aliviados, adentramos em nossa enfermaria, a fim de cuidar daqueles que precisavam muito mais do que nós, deixando ao mundo o que a ele pertence e permitindo ao império do mal satisfazer a sua ânsia na confecção de ruínas, até que a lei o detenha no cadinho das inevitáveis reações. Relatamos o ocorrido a Adelaide, que, embora lamentando a perda de seu relicário, reconhecia que fora salutar providência do destino,
demonstrando-lhe a inconveniência de percorrer as faustosas rodas do passado, somente para degustar novamente os trunfos da glória. Em breve, Alberto se olvidava do fato, retornando à sua habitual diligência, demonstrando-nos que o esforço no serviço era precioso medicamento para lhe sanar a fixação do pretérito. Tornando aos campos de combate, prosseguíamos na charrua redentora, recolhendo os famigerados desencarnados, preparados para lutar, porém não para morrer. Devíamos dirigir toda a nossa atenção para o socorro aos aflitos, onde quer que estivessem, e a que de lado pertencessem, deixando que o mal destruísse a si mesmo. Cabia-nos edificar na eternidade, espargindo valores imorredores do bem, cujas recordações jamais nos ferissem a alma. Nossa enfermaria se apinhava de estropiados, muitas vezes inimigos mortais, colocados lado a lado, em meio à névoa tênue, flutuante acima dos leitos, impregnada de eflúvios metíficos que pouco podiam denotar. Os cuidados que os recém-desencarnados requerem nessas condições se assemelham em tudo aos traumatizados humanos, necessitando de curativos, ataduras ou até mesmo verdadeiras cirurgias de recomposição de tecidos esfacelados e ossos fraturados. Seus organismos psicossomáticos se impregnam das mesmas lesões físicas que os levaram à desencarnação, até que, assumindo a consciência da nova condição em que vivem, conseguem se desvencilhar destas sequelas, demonstrando-nos que o fato guarda íntima relação com os fenômenos da mentalização e que o corpo perispiritual, embora entretecido em substrato celular, é, na verdade, uma construção ideoplástica do espírito. Muitos necessitam de ser induzidos ao sono profundo diante dos sofrimentos insuportáveis e a impossibilidade de compreenderem a situação em que se encontram, enquanto outros careciam apenas de palavras de consolo. As diversas nacionalidades de nossos assistidos transformavam nosso ambiente de trabalho em verdadeira Babel, exigindo-nos grande esforço na manipulação dos muitos idiomas envolvidos. Neste aspecto, é compreensível, como já nos referimos, que a morte não situe o espírito de mediana evolução de imediato em contato com as comunicações puramente mentais dos planos elevados, e prosseguimos usando o mesmo mecanismo da fala para nos entendermos. Somente aqueles moralmente muito adiantados conseguem, em curto prazo, adentrar a linguagem dos sentidos em avançado processo de percepção das correntes de pensamentos. Com a prestimosa ajuda de Adelaide, Alberto adestrava-se no trato com os feridos de guerra, desenvolvendo, paulatinamente, novas aptidões, bastante distanciadas do papel que desempenhara na jornada terrena. O novo panorama que a vida na erraticidade abre para a dilatada consciência espiritual do desencarnado em equilíbrio, projeta-o, quase sempre, muito além das acanhadas perspectivas terrenas, levando o homem comum, muitas vezes, a duvidar de nossas diferenciadas prerrogativas. Não nos surpreendia, por isso, ver nosso amigo convertido em autêntico enfermeiro de guerra, pensando os feridos, dirigindo-lhes palavras de reconforto, distanciando-se a cada dia mais do que fora na terra, Santos Dumont. Sem dúvida, sentia ele que este era o único caminho que podia preencher o vazio que trazia na alma e empreender o voo do espírito. Este era agora o seu máximo anelo. Um novo sonho de Ícaro lhe ocupava a mente.
voar por entre os espaços do amor e sobre as planícies do saber, albergando o divino na alma e saciando a fome de sentimentos que uma vida assoberbada de máquinas e mecanismos lhe impregnara. Enredando renovados valores para a vida eterna, seguramente se preparava para outros mistérios no futuro, segundo as premências que a evolução nos concita, a fim de nos conduzir para a perfeição. Vendo-o estampar um sorriso para cada ferido que encontrava, consolando com palavras doces os desesperados, admirava o verdadeiro milagre que se operava em sua alma, rememorando a precária condição em que o recebemos em nossa colônia. Agradecia a Deus pela sua recuperação, caminhando a passos rápidos para o completo restabelecimento e alta da condição de assistido. E recordando as palavras do apóstolo Pedro, certificava-me de que servir aos que sofrem é o mais precioso medicamento para sanar todas as chagas de nosso pretérito. A guerra prosseguia em sua saga sangrenta, em direção agora às plagas soviéticas, pois os beligerantes germânicos, rompendo seu pacto de interesses egoísticos com os russos, intencionavam dilatar suas fronteiras por toda a Ásia, demonstrando que suas ambições eram excessivamente desmedidas e impróprias para a paz mundial. As forças do destino atuam segundo os planos superiores que nos regem a evolução, e os protagonistas da vida lhes obedecem, muitas vezes acreditando estar agindo segundo seus próprios anseios. Por isso, achávamos-nos seguros de que, tomando esta nova direção, as potências do eixo, coligação assim denominada, formada por Alemanha, Itália e Japão, estavam, na verdade, seguindo sugestões do invisível, selando seu esborroamento na medida que, dividindo seus exércitos em novas frentes de ataques, se enfraqueciam. Seguramente não poderiam vencer o gigante russo, pois as condições climáticas lhe eram adversas, e apesar do sacrifício de milhões de vidas, esta era uma solução para minar os recursos da guerra, fazendo com que o mal fosse derrotado pela sua própria ganância. Embora não nos fosse dado tomar partido no conflito, sabíamos que nossos irmãos alemães excediam em suas ambiciosas pretensões, baseadas em equivocadas e orgulhosas utopias. Distanciados do bem comum e do respeito aos irmãos em humanidade, pleiteavam de fato a completa dominação do orbe, objetivando a exploração econômica, a escravização dos vencidos e a desapiedada eliminação das raças consideradas inferiores, como os humildes povos asiáticos, os ciganos e os judeus, reputados como estirpes desprezíveis e indignas de participarem da nova ordem social que imporiam ao mundo. Aqueles que lhes disputavam as aspirações colonialistas, como os bolchevistas russos e os impérios capitalistas ocidentais, deveriam também ser destruídos e dominados. Deliberações estas que correspondiam às malignas sugestões das sombras e que não se coadunavam em absoluto com os ideais superiores que nos dirigem à vida. Nesta arena de disputas, o pacto nazi-soviético era de fato uma grave ameaça à ordem mundial, pouco avaliada pelos observadores da história, pois a união dos dois grandes gigantes em um esforço conjunto de conquistas os tornaria imbatíveis, estendendo a Grande Guerra para limites insuportáveis pelo planeta, impondo-se imensos sofrimentos à humanidade. Os encarnados não se deram conta do risco que corriam e dos esforços envidados pelo plano espiritual superior para desmantelar este desequilíbrio de forças, coibindo a inadequada aliança. Felizmente, esse desiderato foi facilmente atingido, pois as desmesuradas ambições que os motivavam impediam-lhes de se consorciarem em um objetivo comum. A associação entre russos e aliados era, neste momento, a melhor maneira de se evitar um desproporcional conflito
entre as grandes potências bélicas, sedentas de conquistas. Entretanto, os antagonismos existentes entre os ideais comunistas e os interesses capitalistas tornavam esta união difícil e delicada. As constantes ameaças de ruptura de suas relações, aparentemente amistosas, eram sobrecarga para a direção espiritual, interessada em manter-lhes a coalizão que somente se justificava mediante a identificação de um inimigo comum. Os imensos conflitos entre as forças aliadas, convivendo com objetivos divergentes e disputas de domínios contraproducentes, sofriam a todo instante a interferência dos espíritos elevados, que se esforçavam para manter a situação no melhor equilíbrio possível, evitando-se danos maiores para o progresso humano. A dificultosa situação tornava-se grave em muitos momentos, quando ambas as partes, capitalistas e comunistas, sentiam-se prejudicadas em seus anseios de conquistas territoriais e na doentia valorização dos nacionalismos em jogo. Não podemos, entretanto, deixar de considerar que não havia uma facção do bem em luta contra uma do mal, pois todos, indistintamente, achavam-se distanciados do amor evangélico e intencionavam também a expansão de domínios, almejando inadequadas explorações colonialistas em franco desrespeito aos direitos de que cada povo irmão é meritório. Se o plano inferior tomava decisivo partido nas contendas humanas, o mundo maior não se posicionava contra quem quer que fosse, mas somente em oposição à maldade descabida, onde estivesse, interferindo com recursos apaziguadores, como um pai diante dos filhos em altercação. Iniciavam-se ainda os ataques no Pacífico, envolvendo diretamente os povos americanos, estendendo-se o teatro da guerra para uma amplitude mundial, em proporções jamais vistas. O planeta era de fato incendiado pelo despropósito humano, convertendo-se em imensa furna de tormentos infernais. Como os embates prosseguiam, avolumando-se nos territórios em que atendíamos, não fomos convocados para trabalhar nestas novas frentes orientais de combates, onde sofrimentos inenarráveis eram-nos descritos como os mais bárbaros da Grande Guerra. Em Stalingrado, pereciam milhões de almas em triste urdidura assassina, e a cidade sucumbia em meio às ruínas, onde a vida valia bem pouco diante da imensa maldade humana. Enquanto isso, a fome, o frio e a crueldade sem limites solapavam as amofinadas populações europeias, exauridas pelos extensos bombardeios e sufocadas pelo ribombar incessante dos canhões. Penava-nos ver tamanho morticínio em nome de insofreáveis orgulhos nacionalistas, completamente distanciados das realidades espirituais da vida. Presenciávamos cenas imorredoras, tecidas com requintes de inenarráveis crueldades jamais vislumbradas na terra. Enquanto os germânicos cuidavam de derruir as cidades inglesas com fantásticas e terríveis bombas voadoras, disseminando pânico e a dor, os aliados respondiam com a operação cognominada Ataque Exterminador, empregando centenas de bombardeios que enxameavam os céus sobre as populações inimigas, despejando milhares de bombas, muitas incendiárias, em centros urbanos e indefesos, assassinando impiedosamente populações civis que, aparentemente, não se coadunavam com as disputas de seus governos. Acorríamos em equipes formadas por espíritos de variadas nacionalidades em socorro aos pretensos inimigos, mortos aos milhares em chamas pavorosas em Hamburgo, Colônia, Dresden, Essen, Bremen e outras localidades. Os brutais ataques, porém, causavam plena e incompreensível fruição de prazer naqueles que os protagonizavam, atestando-nos que o distanciamento do amor divino
se responsabiliza por todas as desabridas cruezas praticadas em ambos os lados da guerra. Populações inteiras eram dizimadas barbaramente aos milhares, sem uma razão que o justificasse, senão o completo domínio do coração humano pelas trevas, assenhorando-lhe os sentimentos e aflorando-lhe o potencial de agressividade, denotando-nos o quanto ainda temos que palmilhar no caminho da dor para transformar a casa planetária em reduto de paz. Massacres que se constituíam em verdadeiros banquetes de sangue, festejados com requintes diabólicos pelas entidades que os suscitavam, fazendo da terra um prolongamento dos abismos avernais. Lamentávamos a pobre humanidade, divorciada dos propósitos do amor fraternal, digladiando-se por valores tão efêmeros, pois a morte a todos surpreendia, solapando-lhes os fúteis ideais de conquistas e o soberbo patriotismo, convocando-os à vivência da inanidade que a insensibilidade e a inclemência cavam no espírito, multiplicando-lhes abundantemente a miséria. O único galardão de suas pretensões era o desespero e a inconsciência, até que a providência divina disponibilizasse os recursos da dor para a correção dos graves equívocos a que se entregavam. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.